E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Fábio do canal Dominando o Seu Excel e hoje eu trouxe uma dica bem interessante aqui para você que está começando agora a operar aí com essa ferramenta poderosa ou para você que já tem um certo conhecimento, mas ainda tem uma dificuldade em fazer algumas análises. Eu vou te passar aqui uma função que vai te ajudar muito aí no seu dia a dia. O nome dela é PROC-V. E o que significa essa função? Para que eu utilizo ela no meu dia a dia e como que eu utilizo ela? Bom, resumindo, PROC-V significa procurar na vertical. Então imagina no seu trabalho aí que você recebeu um banco de dados de um produto ou de uma categoria ou de um banco de dados de informação de alguns clientes. E imagina que esse banco de dados tem muitas informações, muitas colunas, muitas linhas, e você precisa fazer uma análise com uma certa precisão e uma certa velocidade. Você precisa fazer isso rápido. Só que imagina que se você pegar um banco de dados que tenha lá, vou dar um exemplo, tenha 1000 clientes nesse banco de dados. E você precisa olhar algumas informações e imagina você ter que analisar esses 1000 cadastros, esses 1000 clientes que estão ali cadastrados. Você vai levar horas, dias, talvez semanas ou até meses, né? Porque você olhar um por um, linha por linha, coluna por coluna, isso vai demorar muito. Vai ficar até inviável de você fazer uma análise. Isso eu estou sendo humilde em dizer um banco de dados de mil clientes, porque hoje em dia qualquer empresa tem um banco de dados muito maior, bancos de dados que vão até, às vezes, até milhões de cadastros. Então imagina você ter que fazer uma análise em cima de um banco de dados como esse. Totalmente inviável. E essa função, a PROC-V, ela nos ajuda muito. Eu utilizo ela praticamente todos os dias no meu trabalho, porque é uma informação que você passa alguns parâmetros para ela, para essa função, e o Excel de uma forma quase que instantânea. Ele procura dentro desse banco de dados que você vai indicar para ele e ele retorna a informação que você quer. Então é algo muito útil para o nosso dia a dia. E para você que quer dominar o seu Excel, você quer se destacar no seu trabalho, aí na sua empresa, no lugar onde você trabalha, diria que essa é uma das funções que deveriam estar entre as 10 funções do Excel que você deveria conhecer assim de cabeça. E fica tranquilo, que aparentemente parece ser um bicho de 7 cabeças, mas pode ter certeza que não é. Eu vou te explicar ela passo a passo como funciona, parâmetro por parâmetro, e você vai entender que é muito simples operar com ela, usar ela e colocar ela em prática no seu dia a dia. Então vamos lá para a tela do meu computador, eu vou abrir meu Excel aqui e vou te mostrar como é que funciona. Bom, então vamos lá. Eu estou aqui com a tela do meu computador aberta, estou aqui no meu Excel, eu estou usando aqui o Excel a versão 2019 e eu vou te explicar aqui. Então imagina como eu falei aqui no início desse vídeo, imagina que você recebeu um banco de dados e aqui no meu exemplo eu estou usando um banco de dados de alguns produtos. Então eu descrevi aqui, são 20 produtos, ó, se você olhar até a última linha vai até o código número 20. Eu coloquei aleatório aqui, para cada código eu coloquei um produto aleatório, então eu coloquei aqui o número 1 é o arroz, e eu coloquei o custo, que custa R$ 5,90, e o preço de venda é R$ 6,79. Então imagina que eu sou o dono de mercearia, imagina que eu sou o dono de uma padaria ou de um supermercado, e eu quero saber quais são os produtos que eu tenho cadastrados dentro da minha loja, dentro do meu supermercado, dentro da minha padaria, o quanto eu paguei nessa última compra que eu fiz e por quanto que eu vou vender. De dados muito simples, mas ele só tem apenas 4 colunas, mas não se limita a 4 colunas. Imagina que esse banco de dados estivesse ocupando todas as colunas do Excel, todas as linhas. Não tem problema nenhum. O que você importa aqui é você entender o racional de como a função PROC-V funciona. Então eu vou te dar um exemplo usando apenas 4 colunas e apenas algumas linhas, mas não se limita. Se o seu banco de dados aí tem 1 milhão de linhas, tem 100 mil colunas, não tem problema nenhum. A função PROC-V ela vai funcionar do mesmo jeito. O que você tem que entender é o racional dela, que é o que eu vou te explicar agora. Então imagina que eu sou o dono de uma padaria e nessa padaria eu tenho alguns produtos que eu vendo lá. Só que imagina, eu não consigo gravar o preço desses produtos, o quanto eu paguei na última compra, porque são muitos produtos. Então eu criei um banco de dados para eu registrar ali qual foi o valor que eu paguei na última compra que eu fiz e qual é o preço que eu estou vendendo hoje. E para cada produto, eu classifiquei no meu sistema, no meu banco de dados, eu coloquei para ele um código diferente, que é o que o PROC-V precisa saber. Ele precisa de apenas de um código, um parâmetro para passar para ele. E esse parâmetro ele tem que ser único, ele não pode ser repetitivo. Então eu vou dar um exemplo. Aqui eu tenho na minha tabela de produtos, no meu banco de dados de produtos, eu tenho vários produtos. E você vai perceber que ele não se repete. Então, um exemplo, o arroz, o código dele é o número 1, o feijão é o código 2, o açúcar é o código 3, o óleo é o código 5. Só que aqui eu estou dando um exemplo de categorias, então ela não vai se repetir. Arroz é arroz, feijão é feijão. Mas imagina que eu estaria falando apenas de um produto em si. Um arroz, tem vários tipos. Tem arroz
arroz A do tipo 1, arroz A do tipo 2, arroz A do tipo 3, enfim, ele tem várias marcas, né, de arroz. E imagina que cada um deles deveria ter um código diferente, porque se todos tivessem o mesmo código, não funcionaria. Então meu banco de dados aqui ele tem apenas 4 colunas. Então ele tem aqui o código, a primeira coluna, o produto na segunda coluna, tem o preço que eu paguei e tem aqui o preço de venda. Então para cada produto existe um código, que ele vai de 1 a 20. Mas de novo, não se limita a isso. O código também não precisa ser apenas um dígito. O código poderia ser 1, 2, 3, 4, 5, 6... No Excel ele pouco se importa em quantos dígitos existe o código. O que importa para o Excel é que esse código não se repita, seja um código diferente para cada produto. A quantidade de dígito que existe dentro desse código, para ele é indiferente. Ele vai tratar como se fosse um código que tem apenas um. Então esse é meu banco de dados. Essa aqui é a minha tabela de dados. Então eu estou aqui na minha tabela de produtos, ó, onde eu tenho o banco de dados dos meus produtos. E eu quero numa outra tabela, que aqui eu chamei de PROC-V, eu quero então retornar, quando eu digitar uma informação daquela tabela, eu quero que o Excel traga para mim de uma forma instantânea. Só que para ele trazer, eu tenho que trazer os mesmos dados que existem naquela tabela de produto. Então eu vou copiar aqui, ó, na tabela de produto eu tenho código, produto, custo e o preço de venda. Então eu vou dar um Ctrl C aqui, vou copiar essas 4 colunas e vou colar aqui na minha planilha que está em branco. Então colei, vou acertar aqui o tamanho das colunas. Vou também colocar aqui uma grade, né, para ficar bem bonitinho. Então vou aqui em página inicial, vou aqui nesses 4 quadradinhos e só clicar nele. Pronto, ele já colocou aqui para mim. Vou apagar todas essas linhas aqui, não quero que elas apareçam. Então eu vou esconder elas. Como que eu faço isso? Você vem aqui, ó, em exibir, no menuzinho, e tem aqui linhas de grades. É só você desabilitar essa caixinha. Quando eu desabilitar, ele fica todo em branco, como se fosse uma página em branco, né? Aquelas colunas, as linhas do Excel, elas somem. Então pronto, eu vou ajustar aqui o tamanho também, eu seleciono aqui, vou ajustar, deixar tudo legalzinho, tudo do mesmo tamanho. Pronto, então perceba que aqui as mesmas informações que eu tenho aqui são as mesmas que eu tenho no meu banco de dados. Então eu tenho lá uma coluna chamada código, uma chamada produto, uma chamada custo e uma chamada preço de venda. São as mesmas colunas. Só que aqui, diferente de lá, que aqui imagina que aqui tem uma infinidade de produtos, lá eu só tenho uma linha, que é essa linha aqui. Então o que eu quero retornar? Eu quero, quando eu digitar um código aqui, e aqui vai ser a única coisa manual da minha planilha, quando eu digitar um exemplo, código 1, eu quero que aqui ele já me retorne qual que é o produto que está cadastrado com o código 1. Quando eu digitar o código 5, eu quero que ele me retorne aqui qual é o produto que está cadastrado com o código 5. Então como que eu faço isso? Vou deixar aqui um exemplo, código 1. Aqui é onde eu quero que ele retorne a informação para mim, que é aqui na célula produto, eu tenho que colocar a função. E no Excel, todas as funções no Excel, ele sempre começa com um sinal de igual, ou o sinal de mais também dá certo. Mas na maioria das suas vezes eu costumo usar o sinal de igual. Então eu vou aqui e coloco igual e vou digitar o nome da função. Qual é a função que eu vou utilizar? PROC-V. Digitei a função PROC-V, eu abro um parênteses. Que aí agora eu vou começar a passar para essa função quais são os parâmetros que eu quero que ela retorne para mim. A primeira coisa é o que eu quero que ele busque. Então ele vai pegar uma informação em um lugar e vai procurar essa mesma informação dentro de outro lugar. Então ele vai procurar essa informação onde eu digitei e ele vai buscar essa informação dentro de um banco de dados. No meu caso, onde eu digitei essa informação? Aqui na célula C4, que é onde está o código 1. Eu venho aqui e clico nessa célula. Você vai ver que ele vai ficar todo pontilhado, porque ele já está aceitando essa célula como um parâmetro para ele. Então pronto, eu passei para ele o que ele vai buscar. Então ele vai buscar tudo que eu digitar dentro dessa célula C4, é o que ele vai procurar no meu banco de dados. Depois que eu passei esse parâmetro, eu encerro ele. Eu encerro como? Eu coloco um ponto e vírgula. Você vai ver que quando eu coloquei o ponto e vírgula, ele parou de ficar pontilhado, ele simplesmente ficou colorido aqui. No meu caso, ficou circulado com uma cor azul. No seu pode talvez até mudar a cor, não se apegue a isso. Então você vai ver que a minha fórmula está aqui, ó, igual PROC-V, abriu parênteses, C4, porque o Excel ele entende que C4 é a célula, é onde eu digitei o parâmetro que eu quero que ele procure. E encerrei com ponto e vírgula. Agora eu vou passar para ele aonde é que ele vai procurar esse código. Então nesse caso, eu digitei o código 1. Então eu vou falar, Excel, pega o código 1 e vai procurar esse código para mim aonde? Dentro da tabela de produtos. Ó. Então eu vou clicar aqui na tabela de produtos, vou clicar aqui na primeira coluna, na primeira célula onde começa a minha base de dados. Então no meu caso eu cliquei aqui em códigos e eu vou até onde eu quero que ele procura. Então no meu caso eu quero que ele procure até a minha última linha. A minha última linha ela está aqui, é a linha 20.
e até a última coluna. Então eu vou, porque se eu não passar isso, ele vai procurar só aqui dentro desse espaço, ó, só nessa coluna. E eu não quero que ele procure só nessa coluna, eu quero que ele procure em todas. Então eu vou selecionar todas as colunas e todas as linhas. Então eu já passei para o Excel o meu parâmetro. Ele vai pegar aquele código que eu digitei e vai procurar aqui dentro dessa base de dados. Aí eu já passei para ele qual é o parâmetro, então eu encerro também esse parâmetro. Como que eu encerro? Sempre com ponto e vírgula. Então no Excel, toda vez que você quer encerrar um parâmetro para o Excel, você sempre usa o ponto e vírgula. Então vou colocar aqui ponto e vírgula lá. Você vai ver que ele já parou de ficar aqui pontilhado. Eu vou voltar lá para a minha função, então tá lá, ó. É igual, proc_v, abriu parênteses, C4. C4 é onde eu digitei o parâmetro que eu passei para ele, que no meu caso vai ser o código do produto. Aí eu passei aqui tabela de produtos, ou seja, onde ele vai procurar esse código. E aqui é o parâmetro lá, é o espaço que eu quero que ele procure. Então ele vai procurar desde a célula C3 até o 2 pontos, significa até para o Excel. Então toda vez que tiver 2 pontos, significa até. Então ele vai procurar de C3 até F22, que é o espaço onde a minha fórmula está, onde a minha base de dados está gravada. E depois eu passo o que eu quero que ele retorne. Então o que eu quero? Para ele agora eu vou passar um número. O que é esse número? É a coluna que eu quero que ele retorne para mim. E qual que é a coluna aqui no meu caso? No meu caso, aqui na tabela de produtos, é a coluna 2. E o que é a coluna 2? É onde está o produto. Então eu vou colocar lá, coluna... Opa, desculpa que eu cliquei e ele puxou. Então a coluna 2. Ah, mas aí você não está na coluna 2, Fábio, você está na coluna D, e a coluna D é a coluna 4. Eu sei, se você fosse pela lógica do Excel, que começa na coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, realmente seria a coluna 4. Só que o Excel ele não entende assim quando você está usando uma função. Então ele entende que quando você está usando uma função, ela começa do primeiro parâmetro que você passou para ele. No nosso caso, eu cliquei aqui em código, que está na coluna C. Então a coluna C para o Excel seria 3, mas para a função ela é a primeira coluna. Então a coluna C é a primeira coluna, a coluna D é a segunda. Então é por isso que eu passei aqui, ó. Quero que você retorne para mim tudo que está na coluna 2 que se refere a esse código número 1. Eu já sei que o número 1 é o arroz, então ele tem que aparecer lá arroz. Então eu coloquei aqui 2, que é o número da coluna. Depois eu encerro com um ponto e vírgula de novo e coloco o número 0. O que é o número 0? O número 0 significa que eu quero que ele traga para mim alguma coisa verdadeira. Então, se ele não encontrar, ele não vai procurar. Ele vai colocar lá, ó, não achei nada. Então, eu forço o Excel a realmente trazer para mim um número verdadeiro. E fechou. Fecho parâmetros e pronto. Dou um Enter. Encerrou lá. Ele trouxe para mim o arroz. Então, se eu vier aqui agora, ao invés de número 1, colocar número 2... ele já trouxe para mim o feijão. Se eu colocar o número 3, o açúcar, eu não sei que é isso que está lá. Vou chutar aqui, eu vou colocar o número 20, que é a última linha da minha coluna. O número que é o código 20. Lá está cadastrado que é o desodorante. Se eu colocar 18, é escova de dente. Vamos confirmar? Então, código 18. Eu vou lá na minha tabela de produtos. Aqui, ó. Linha 18. Então, dentro do código 18, o que se refere ao código 18 realmente é escova de dente. Então, tá aqui, escova de dente. Então, qualquer código que eu digitar aqui e esse código exista dentro do meu banco de dados, ele vai retornar para mim o que se refere a isso. Então, não preciso ficar gravando essa informação. Ah, eu quero saber o código 10. O que é o código 10? É o sal. Agora eu quero preencher as outras colunas que eu fiz aqui só para retornar o nome do produto, né? Então, agora eu quero que ele traga para mim o custo e depois ele traga também o preço de venda. Como é que eu faço isso? Exatamente igual. Por isso que eu falei, você não tem que se apegar ao tamanho do banco de dados, à quantidade de colunas, à quantidade de linhas. Esquece isso. O que você tem que se apegar é entender o racional da função. Nesse caso, a função proc_v. Então, eu quero agora que ele traga o custo para mim. Então, quando eu digitar um código aqui, que no meu caso agora é o código 10, ele trouxe que o código 10 é o sal, mas eu quero saber o custo. Quanto que eu paguei no sal na última compra que eu fiz? Então, eu vou começar igualzinho. Então, eu começo sempre com um sinal de igual. Então, igual, vou digitar de novo proc_v, parâmetro para essa função, para essa fórmula. Então, eu coloquei aqui, eu já quero usar a função. Eu indiquei para o Excel, eu quero usar a função proc_v. Beleza, então fechou, digitou, começou com o sinal de igual, o Excel já está entendendo que você vai utilizar a função proc_v. Agora eu vou começar a passar os parâmetros para ele, quais são os parâmetros que ele vai utilizar. Então eu abro parênteses, qual é o primeiro parâmetro? O primeiro parâmetro é o código, que eu quero que ele procure para mim dentro de um banco de dados. Então aonde está esse parâmetro? Está aqui na célula onde eu vou digitar o código. No meu caso é na célula C4, né? Que é a coluna C com a linha 4. Então, se eu quiser, eu posso digitar aqui, ó, C4.
Opa, C4. Ou, se eu não quiser, eu posso, ao invés de digitar, é só eu clicar na célula que eu quero que ele use como parâmetro. No meu caso é a C4, então eu vou aqui e clico. Olha lá, você vai perceber que ele vai ficar sempre assim, pontilhado. Então ele está entendendo que esse aqui é o parâmetro que você está passando para ele. Beleza, tá certo, esse é o parâmetro. O que eu faço agora? Coloco um ponto e vírgula. O ponto e vírgula significa que eu encerrei esse parâmetro. Excel, esse aqui é o primeiro parâmetro. Agora vamos para o segundo. O segundo parâmetro, o que é? Eu tenho que mostrar para o Excel o banco de dados, aonde eu vou pegar esse código 10 e eu vou procurar ele. Então eu vou mostrar que eu quero que ele pegue esse código 10 e ele procure dentro da minha tabela de produtos. Então eu vou lá e clico na tabela de produtos, clico na minha primeira célula, onde começa a minha base de dados. Então, se ela começasse aqui na célula A1, eu iria clicar aqui na célula 1. Se ela começasse aqui no P1, eu ia clicar aqui no P1. No meu caso, aqui no meu banco de dados, ela está começando na célula C3. Então, eu cliquei ali, seguro o Shift aqui do teclado e vou com a flechinha. Ou então, você clica na célula C3, segura o botão do mouse clicado e vai arrastando até você selecionar o banco de dados inteiro. No meu caso, venho até aqui, ó. Então eu selecionei da célula C3, que é onde eu comecei, até a coluna, até a célula F22, que é onde eu termino, ó. Então ele termina na coluna F, na linha 22. Então você vai perceber que ficou tudo pontilhado, ou seja, o Excel está entendendo que esse é o banco de dados que ele tem que trabalhar. Tá tudo certo, esse realmente é o banco de dados? Então eu tenho que finalizar esse parâmetro para ele. Como que eu faço? Eu coloco um ponto e vírgula. Fechou. Então você viu que ele já parou de ficar pontilhado. O que eu faço agora, Fábio? Agora eu passo o que eu quero que ele retorne. E no meu caso lá, o que eu quero que ele retorne é o preço de custo. E aonde está o preço de custo? Na coluna 3. Por quê? Porque o Excel, quando você passa para ele uma função, ele começa a contar a partir do primeiro parâmetro que você passou. Então no meu caso, eu passei aqui que o meu banco de dados começa na célula C3. Então ele vai entender que a coluna C agora não é mais a terceira coluna, mas ela é a primeira coluna. Então aqui é a coluna 1, coluna 2 e o custo está na coluna 3. Então eu vou passar aqui e vou colocar número 3. Ponto e vírgula, que eu já passei, é esse o parâmetro mesmo, e vou colocar o número 0. E vou fechar o parâmetro. Então está pronta a minha função, ó. Igual, tá aqui, ó. Proc V, eu abro parênteses. Coloquei C4, porque C4 é onde está a célula que eu vou digitar alguma informação para o Excel procurar. Depois que eu digitei a informação, ele vai pegar esse dado que está digitado na célula C4, vai procurar dentro da base de dados produtos. Você vê que ele sempre coloca aqui, ó, uma aspa simples, ó, tabela de produtos está dentro de uma aspa simples. Por quê? Porque a gente está entendendo que isso é o segundo parâmetro que ele tem que procurar. Tá bom, achei. Como é que eu faço? O que eu vou retornar desse banco de dados? Eu vou retornar o que está na célula entre a célula C3 até a célula F22 e eu vou retornar a coluna 3. Então toda a informação que tiver na coluna 3, que se refere ao código que eu digitei na célula C4, ele vai trazer para mim. Fechou? Eu dou um Enter aqui no meu teclado. Olha lá. Eu paguei no SAL R$ 2,99. Vamos mudar? Vamos pôr de novo o código 1. Código 14. Código 14 que refere ao detergente e na última compra eu paguei R$ 8,99. Código 11 é a farinha, que eu paguei R$ 3,50. Código 8 é a maionese, que eu paguei R$ 6,99. E o código 20 é o desodorante, que eu paguei R$ 14,90. Fechou, lindo, maravilhoso. Agora só falta mais uma coluna, que é a coluna agora preço de venda. Então eu já sei que quando eu digitar um código aqui, ele vai mostrar para mim o produto, mostrar o preço que eu paguei. Agora eu tenho que mostrar o preço de venda. Como que eu começo aqui? Então, sempre uma função no Excel começa com o sinal de igual. Então, eu digito igual, vou escrever proc V, que significa procurar na vertical. Vou passar o parâmetro está aqui na célula C4, clico nela. Beleza, esse é o parâmetro, encerro ele. Como que eu encerro? Com um ponto e vírgula. Vou passar agora o banco de dados onde ele vai procurar esse código. Então, vou lá na tabela de produtos, clico nela e vou selecionar aqui o parâmetro. Fechou, passei aqui, esse aqui é o meu banco de dados. E o que eu quero que retorne? Eu quero que ele retorne para mim o preço de venda. Aonde está o preço de venda? Na coluna 1, 2, 3, 4. Então ele está na coluna 4. Por que na coluna 4? Porque o parâmetro que eu passei para o Excel, ele começa na célula C3, ele começa na coluna C. Então a coluna C para o Excel agora não é mais 3, mas para minha função ela é a coluna 1. Então por isso que é 1, 2, 3. Aqui o F seria a coluna 6, né?
Só que como eu comecei na 3, aqui o F agora o que eu vou passar para ele é a coluna 4. Então, ponto e vírgula, eu quero tudo que tiver na coluna 4, ponto e vírgula, coloco um 0 para forçar ele a trazer uma informação verdadeira. Fecho com parênteses, por quê? Porque eu abri aqui um parênteses. Então, todo parênteses que você abre, você tem que fechar. Fechei e dou um Enter. Tá pronta a nossa função. Ele trouxe aqui para mim exatamente o valor correto que está lá. Então, se eu digitar aqui código 10, eu sei que é o sal, que eu paguei R$ 2,99 e o preço de venda R$ 3,44. E aí, gostou dessa aula? Então deixa seu comentário logo abaixo desse vídeo, porque só assim eu vou conseguir melhorar ainda mais o conteúdo para você. E ó, também nas descrições desse vídeo eu deixei um link que é só você clicar ali para que você possa estar baixando de uma forma totalmente gratuita um e-book com as 10 dicas infalíveis de Excel. Então clica ali e pegue já o seu e-book. E até a próxima aula.